Olá, bem-vindos a mais um webinar Qualitours. Eu sou Manuela Andrade, responsável pelo comercial da Qualitours, e hoje nós vamos fazer um treinamento diferente dos nossos últimos webinars, onde nós vamos fazer uma introdução ao mundo dos cruzeiros. Vamos passar para vocês alguns conceitos básicos, muitos de vocês já conhecem, e a gente pode ir trocando ideias. Fiquem à vontade para mandar perguntas, a gente vai responder. Ao final, todas elas, a gente vai ter um tempo aí para conversar, tá bom? Então, essa é a nossa principal ideia, é que vocês aprendam realmente sobre cruzeiros, possam passar com a nossa ajuda a consultoria para os clientes de vocês. A Qualitours é uma empresa operadora e representante de SA de várias companhias marítimas no Brasil. Nós estamos no mercado há mais de 25 anos, trabalhando sempre focados em companhias premium, luxo e expedição. É a nossa especialidade. Hoje nós trabalhamos, representamos e comercializamos as principais companhias de luxo e expedição do mercado. Vocês podem ver aí alguns logos com as nossas companhias parceiras. E a gente pode ajudá-los com quase todas as companhias do mercado. Então, a nossa equipe comercial, Lisbeth e Xinguine, estão sempre à disposição, e toda a nossa equipe de reservas e atendimento, coordenadas pela Raquel também. Fiquem à vontade para ligar, escrever, nós estamos todos à disposição. É interessante todos saberem do nosso site. Ele é uma referência para o agente de viagem, ele foi criado para que vocês usem no dia a dia, com informações sobre destinos, cruzeiros, companhias, barcos, detalhes de cada companhia, então o que tem a bordo de cada navio, de cada uma das companhias que a gente trabalha, documentação, enfim, uma série de informações muito práticas, né, de forma prática para ajudar o dia a dia, e o nosso buscador. Vocês estão vendo aqui esse busca de cruzeiros. Você tem tarifas e disponibilidades reais de várias companhias, que você pode do site mesmo fazer cotações e enviar para seus clientes. Qualquer dificuldade que vocês tiverem, nós temos algumas videoaulas no nosso YouTube que podem ajudar a mexer no site, e a nossa equipe também está à disposição para tirar essas dúvidas. Quando a gente fala de cruzeiros, muita gente pergunta, mas os barcos de vocês navegam por onde, né? E o mundo todo. A gente marcou aí alguns pontos de destaque das companhias que nós trabalhamos, representamos, mas a gente está realmente no mundo todo. Desde o topo do mundo, aí, que a gente chama o Ártico, né? Antártica e todos os outros oceanos e mares, cada companhia focada numa região, e muitas delas fazendo todas ou quase todas essas regiões marcadas aqui também. Isso a gente pode ir passando para vocês quais são as companhias que fazem aquela região que o cliente tem interesse. Quais são as vantagens de fazer um cruzeiro no geral, independente do tipo de cruzeiro? Então, a principal dela, sem dúvida, é conforto, né? Quando você faz um cruzeiro, você tem a oportunidade de visitar vários destinos, vários portos, com o conforto de não ter a locomoção, seja por trens, aeroportos ou carro, né? Enquanto você dorme, você navega para chegar num outro porto, você tem o conforto da sua cabine, apenas um check-in, um check-out, não tem a coisa de fazer e desfazer mala o tempo todo, então sempre permanecendo na sua suíte, no conforto da sua suíte, para visitar diferentes portos e destinos. Outra coisa interessante é que tanto o conforto quanto gastronomia e entretenimento, eles não vão alterar a depender do destino que você está viajando. Então, você vai ter gastronomia internacional com diversas opções em qualquer lugar do mundo, desde o Caribe, do Mediterrâneo,
até viagens para a Ásia ou para lugares muito remotos como o Ártico e a Antártica. Então, é a oportunidade de visitar destinos que nem sempre tem uma estrutura adequada para aquele tipo de cliente, com o conforto, a gastronomia, o entretenimento sempre adequado à expectativa dele. Isso é excelente. Falando em gastronomia, que é um ponto forte, você sempre tem opções de restaurante a bordo, né? Mesmo nos barcos pequenos. E muitas das companhias, principalmente as nossas companhias de alto padrão, elas têm grandes chefes assinando os cardápios ou fazendo a consultoria de gastronomia. Então a gente fala de nomes como Alain Ducasse, Thomas Keller, Selo Le Chateau, Chaîne de Rôtisserie, são uma série de selos de qualidade e grandes chefes estrelados, Michelin, assinando e cuidando, dando consultoria para essas companhias sobre gastronomia. Então, realmente, toda viagem em cruzeiro de alto padrão é uma viagem gastronômica. Palestras de conhecimento. Isso é muito interessante porque completa a sua experiência inteira. Então, você vai chegar no destino já tendo escutado sobre aquele destino, sobre alguma característica específica, e após também. Então, você enriquece a sua experiência a partir das palestras de conhecimento e das atividades a bordo que muitas vezes vão te preparar para visitar aquele destino. Uma coisa interessante, é uma ótima opção para viajar sozinho. É muito fácil interagir com outros hóspedes, ter atividades a bordo em que você conheça outras pessoas e tenha companhia. Então, essas são as vantagens gerais que a gente pode associar a cruzeiros no geral, independente da companhia ou do estilo de navegação. Tipos de embarcação. Quando a gente pensa em navio, muitas vezes pensa em grandes navios, mas nós temos várias alternativas sendo comercializadas hoje. Então, desde barcos pequenos, veleiros, catamarãs e pequenos iates que podem ser fretados, né? E aí as embarcações comerciais de fato, então os veleiros, a gente tem algumas companhias aí que tem veleiros para 60, 180, 280 passageiros, iates, né? Sempre que a gente fala de veleiros e iates, a gente tem uma proximidade maior do mar, a navegação né, não é tão nem sempre ela alcança tanto tempo, ela vai ter paradas mais curtas, e a vantagem de parar em portos menores. Então, sempre que a gente está falando de um barco pequeno, acessa portos menores, consegue parar em lugares que grandes navios não conseguem, por precisar de uma estrutura de grande porto mesmo, como eu sempre dou o exemplo de Barcelona, por exemplo, é um porto grande que consegue acomodar vários grandes barcos. Outros menores, outros portos menores não são acessíveis para as grandes embarcações. Os navios, hoje a gente tem um número enorme, a gente em breve vai ter um barco lançando para 6 mil passageiros. Então, isso é para dar uma ideia da diferença de tamanho aí, entre os navios, né? Ponto de atenção para nós na hora de vendermos cruzeiro. É sempre muito importante vender uma noite, ou preferencialmente 2 noites, antes do embarque na cidade do embarque. Podem acontecer muitos imprevistos, como perder voo, problemas em aeroportos, perder malas nas conexões. Então, é sempre importante que o cliente tenha tempo antes de embarcar para resolver essas coisas e garantir que ele chegue. Né? Entrar num barco sem sua mala para fazer uma semana, 10 dias de viagem, ou mesmo perder o porto de embarque e depois ter que tentar embarcar nos portos seguintes é bastante complicado. Então, sempre deixem isso muito claro para o cliente, para facilitar
o processo realmente da viagem dele para que tudo seja feito com tranquilidade e ele aproveite de fato, chegue com tranquilidade no barco e já descansado, acostumado com o fuso, isso faz toda a diferença. Outro ponto importante é documentação. Vistos e vacinas são necessários para muitos destinos. E a gente tem que olhar porto a porto. Eu não posso olhar só o porto de embarque e desembarque, por exemplo. Então, tem alguns casos clássicos de necessidade de múltiplas entradas, como China, Canadá, Dubai. Nós temos, por exemplo, San Juan, no Caribe, que precisa de visto americano. Então, às vezes, a pessoa não tem visto americano e fala, vou fazer um roteiro pelo Caribe que não passe, não saia da Flórida. E aí acaba tendo problema por conta de San Juan. Então, a gente sempre recomenda procurar um especialista em vistos, um despachante, fazer essa análise detalhada. Né? Nós passamos a maioria dos casos, mas é importante o cliente verificar se o passaporte dele é brasileiro ou não e ter certeza de que toda a documentação está correta. Certificado de vacinação contra a febre amarela é absolutamente necessário. A gente recomenda que os clientes tirem sempre, sempre tenham isso em dia, porque isso muda bastante. Então, os países, eles deixam de exigir e passam a exigir com uma certa agilidade. Então, é importante que a gente garanta que o cliente tenha esse certificado. Como eu vou entender, a gente vai falar um pouco mais pra frente dos tipos de cruzeiro, mas antes disso eu preciso entender quem é meu cliente para que eu possa colocar o meu cliente no cruzeiro adequado para ele. Nós sempre falamos aqui, o Elia Hirsch, que muitos de vocês conhecem, sempre fala que não existe cruzeiro ruim, existe cruzeiro certo para cada pessoa. Então, é importante entender o cliente. É sempre legal saber se ele já fez algum cruzeiro, se ele fez, qual companhia, qual destino foi e qual foi a expectativa dele e o que ele sentiu de fato com a experiência. Então, se ele fez um barco menor, um barco maior, ele gostou, não gostou, gostou da gastronomia ou não, da cabine, para a gente entender e conseguir colocá-lo no cruzeiro mais adequado. Se ele não tiver feito um cruzeiro, se for um marinheiro de primeira viagem, é legal a gente pensar em outras características. Então, por exemplo, quais foram as viagens que ele mais gostou de fazer? Que tipo de hotel ele costuma ficar e mais gosta de ficar? Grandes hotéis com estrutura, de repente lugares com cassino, ou ele prefere hotéis pequenos, em cidades do interior, boutique. A gente consegue associar essas informações aos cruzeiros que nós trabalhamos e passar realmente para o cliente alternativas de acordo com as características dele. Destinos de sonhos, paixões e hobbies, tudo isso é interessante saber do cliente. Né? Se ele está viajando por uma comemoração ou se ele quer realmente conhecer esse destino de forma mais aprofundada, se ele vai viajar com a família, se é um aniversário em família, tudo isso é interessante que a gente consegue preparar também a tripulação dos barcos para que façam surpresas e cuidem do cliente para que a expectativa dele seja atendida. Qual a experiência a gente teria num barco desse, olhando? Alguns de vocês vão identificar facilmente qual barco é esse, pelo símbolo, né? Ali no topo. Mas quando a gente olha um navio, dificilmente a gente sabe que tipo de experiência você tem a bordo. Né? Um veleiro é mais fácil, mas um navio especificamente fica mais complicado entender. Então é importante a gente separar as opções de cruzeiro. A gente já viu muitas vezes pessoas falarem, eu não gosto de cruzeiro. E aí quando a gente mostra as opções, a pessoa fala, nossa, isso seria incrível, eu adoraria. De repente a pessoa não gosta de um cruzeiro grande, mas um pequeno iate, um barco de expedição, ela pode gostar. Então a gente não pode reduzir a experiência de viajar em cruzeiro a um tipo apenas, né? Por exemplo, o que a gente tem na costa brasileira, que é apenas um tipo de experiência possível.
Vou começar falando da experiência de viajar em um cruzeiro resort. Esses cruzeiros resorts, eles são aqueles grandes navios, então a gente fala aí a partir de 2.000 pessoas, 1.800 pessoas, até 6.000, como eu comentei, né, que em breve a gente tem aí os novos barcos, grandes navios navegando. Quais são as características desses barcos? Você tem opções muito diversas de atividades, né, a bordo. O entretenimento é vasto e para todos os gostos. Então, a gente sempre tem mais de uma piscina, tobogãs, parede de escalada, palestras, grandes shows, né? Eles têm realmente parcerias com grandes estruturas aí de show, muitas opções de restaurante, grandes spas. Então você tem realmente um resort dentro do barco. Muitas vezes as pessoas optam por fazer um grande cruzeiro e ficar a bordo para aproveitar tudo, né, para conseguir realmente experimentar todas as áreas do barco. Aqui a gente tem a questão dos portos. Grandes navios param em portos com estrutura. Então a gente fala de portos mais tradicionais. Grandes cidades ou mesmo que pequenas com estrutura que costumam receber realmente esses barcos com esse tamanho. Né? A gastronomia ela pode ser muito bacana, principalmente nos restaurantes com reserva. Né? Você sempre tem os restaurantes abertos, o restaurante principal, que você não precisa de reserva. Normalmente a comida ela é um pouco mais simples. E aí você tem os restaurantes de especialidade, onde você paga uma taxa. E aí sim a gente tem alta gastronomia, né, nas companhias que tem os cruzeiros resort. É muito importante que a gente reserve para os clientes antecipadamente ou se certifique de que ele vai chegar a bordo e solicitar as reservas. Porque isso muda realmente a experiência que ele vai ter e o quanto ele vai gostar desse barco. Se for uma pessoa ligada realmente em gastronomia, faz toda a diferença. Importante mencionar também que nos cruzeiros resort não é all inclusive. Normalmente as bebidas não estão incluídas. Né? E os restaurantes também são pagos à parte. Então, é legal pensar nisso e a gente tem sempre opções de personalizar a tarifa. Então, se o cliente gosta, por exemplo, de ter um pacote de bebidas, a gente pode adicionar isso na reserva dele. A gente pode adicionar já algumas reservas de restaurante. É sempre possível e nossa equipe está aqui à disposição para ajudar com isso também. Os cruzeiros premium, eles são barcos de médio porte, a gente está falando de barcos um pouco menores, de 1.000 até 2.000, 2.000 e poucos passageiros. Né? O serviço ele já é mais sofisticado, então a gente fala aí de 2 para 1, 2 tripulantes para cada hóspede, 3 tripulantes para cada hóspede, com a gastronomia mais sofisticada. Né? Em muitos dos cruzeiros premium a gente tem uma gastronomia realmente de luxo. E aí a gente tem bastante entretenimento, mas não tanto quanto no cruzeiro resort. É interessante pensar nos cruzeiros premium como um intermediário entre os cruzeiros resort e os cruzeiros de luxo. Né? Normalmente nos premium você tem alguma atividade para criança, você tem um show um pouco maior, mais opções de restaurante, mais movimento a bordo, mas não tanto quanto nos grandes navios. Então é legal pensar nessa categoria intermediária. Quando que a gente sugere companhias premium? De repente uma família está acostumada a viajar em um resort e quer dar um passo a mais, quer experimentar algo mais sofisticado, um serviço mais bacana, uma gastronomia de alto padrão. E para um premium é bacana, porque você tem uma diferença não tão grande de preço e consegue ainda ter entretenimento e movimento. Também é bacana para o cliente que está acostumado a viajar no luxo e quer uma coisa com melhor custo-benefício, ou mesmo que é uma coisa mais agitada para atender a família toda. Então,
ele consegue atender esses dois públicos de forma satisfatória. Aí os cruzeiros de luxo, que são a nossa grande especialidade. Aqui a gente fala sempre de barcos pequenos, alguns de médio porte, mas em geral barcos bem pequenos, desde iates para 100 passageiros até barcos para 750, por exemplo, da Regent. E o que muda, né? As principais características de um cruzeiro de luxo são serviço, espaço e gastronomia. Então, o serviço, essa taxa de tripulante por hóspede, ela é muito próxima de 1 nas companhias de luxo. Então, a ideia é que tenha sempre alguém disponível para te atender, te surpreender a bordo. Isso faz toda a diferença. Outra coisa é a tonelagem versus o número de passageiros a bordo. Nesses navios de luxo, apesar de eles serem muito menores, você tem o espaço por passageiro é muito grande. Então você nunca tem a sensação de barco cheio. Você nunca tem uma fila, tem uma... Né, não cheguei, não consegui porque não tinha lugar. Tudo é muito espaçoso. E inclusive as cabines. As cabines são muito maiores, né? A gente tem assim, várias companhias que as cabines começam em 27, 29 metros quadrados. Então, nos grandes iates e nos pequenos navios, a gente tem essa taxa, mais ou menos, de início das cabines. Aí. Tem cabines de 180 metros quadrados, para vocês terem ideia aí dos barcos e do tamanho deles. Outra coisa importante é que é um inclusive. Nos cruzeiros de luxo, as bebidas alcoólicas e não alcoólicas estão incluídas. Né? Os restaurantes, existem algumas exceções de companhias que cobram para 1 ou 2 restaurantes uma taxa simbólica, pelo compromisso realmente do passageiro marcar e não desmarcar, porque são restaurantes bem pequenos. Então a gente, de repente, fala de um barco para 380 passageiros, um restaurante com 40 lugares, 30 lugares. Então, a pessoa precisa marcar e, de fato, aparecer para que todos os passageiros tenham a oportunidade de experimentar enquanto estão a bordo. Aqui, sim, a gastronomia é impecável, mesmo nos restaurantes informais. A gente fala de alta gastronomia, então, caviar, lagosta, muitas vezes no buffet, além dos restaurantes de especialidade, que sempre assinados por um grande nome. Né? Então, a gente tem, por exemplo, a Ponant com consultoria do Alain Ducasse, a Seaborn com o grill do Thomas Keller, que tem hoje um total de 7 estrelas Michelin, a Silversea com selo Relais Chateau. Então, cada companhia tem um grande nome associado que realmente faz toda a viagem ser gastronômica. Gente que gosta de gastronomia realmente tem uma experiência única a bordo desses navios de luxo. A decoração, ela é muito elegante, varia de acordo com a companhia, mas ela não tem aquela cara típica de um navio que a gente costuma ter em mente, né? Principalmente dos que fizeram a costa brasileira nos últimos anos. Então, uma decoração clean, uma decoração, mesmo que seja mais tradicional, ela tem uma contemporaneidade, uma cara de novo mesmo. E os cruzeiros de expedição, que são também os meus queridinhos, quem me conhece sabe o quanto eu gosto desses cruzeiros. O principal ponto dos cruzeiros de expedição é que o foco está no destino. O luxo está no lugar que ele consegue te levar. Né? Como aquele barco te coloca realmente em contato com a natureza e perto do melhor lugar para você ter acesso àquela região remota. Então, os principais destinos da expedição Antártica, Ártico, Galápagos, Amazônia, Indonésia, Micronésia, Polinésia, e eles
a ideia não é tanto o cruzeiro em si, mas o acesso que ele te dá à natureza, né? São destinos em que o melhor jeito de visitar o destino é pelo mar. Por isso os barcos fazem isso. Eles levam para lugares muito remotos, é, realmente para longe, para lugares onde você não vai encontrar gente. Vai encontrar, às vezes, ursos, é, muitos animais, geleiras, enfim, praias, e ter um outro contato, uma outra visão, né, da natureza do que se você teria chegando por terra. O serviço é de qualidade, né? Tem companhias aí de perfis bastante diferentes de expedição que nós trabalhamos. Tem companhias de luxo, como a Silversea Ponant, que fazem cruzeiros de expedição espetaculares. E tem companhias mais informais mesmo, mais básicas no serviço. Mas você não tem a formalidade, seja na de luxo ou nas mais básicas, você tem sempre esse espírito informal. Então, não tem necessidade, por exemplo, de levar uma roupa formal para jantar, né? Você tem essa flexibilidade de fazer as coisas realmente focado na natureza, sem se preocupar com o restante. A vantagem de fazer uma companhia de luxo é que você tem a alta gastronomia, o serviço impecável, num lugar remoto onde você teria que acampar, por exemplo, para conhecer. Então, esse é o grande luxo aí de um cruzeiro de expedição. Os cruzeiros fluviais, que estão super na moda, né, no Brasil, a gente assim, tem tido muitos pedidos, muita procura e percebe que realmente é uma tendência. Nós trabalhamos com várias companhias de fluviais que fazem principalmente Europa e Ásia. A gastronomia é muito bacana, sempre com opções internacionais, mas também valorizando a gastronomia local. Então, usando itens da região visitada. E a experiência de viajar num cruzeiro fluvial é muito diferente, porque é um conceito de um hotel boutique flutuante. Você está no seu hotel com toda a estrutura, o barco para no centro da cidade e você consegue sair caminhando, fazer suas coisas, voltar para o barco, sair novamente. O tempo de parada nos portos normalmente é grande, então você consegue muitas vezes jantar na cidade, depois voltar para o barco. Você tem uma visão muito diferente das cidades, né? Quando a gente fala de cruzeiros marítimos, você sempre tem aquele momento em que tem água por todos os lados. E nos cruzeiros fluviais a gente tem vista o tempo todo. Isso é uma coisa muito bacana, principalmente para os clientes que têm um pouco de medo, ficam um pouco aflitos com isso, né? A navegação também é muito tranquila. Assim, a velocidade é muito baixa, os rios não mexem absolutamente nada, então você não sente a navegação. Então também para quem enjoa ou tem medo de passar mal, alguma coisa assim, é interessante saber que os fluviais são uma ótima alternativa para experimentar uma navegação sem o medo aí de balançar e de ter algum tipo de incômodo por conta disso, né? Uma coisa que é incrível dos cruzeiros fluviais e que a gente tem visto muito visitar cidades que o cliente já esteve. Então, por exemplo, na Europa principalmente, e ele já ter ficado na cidade, e aí ele chega pelo rio. E a visão realmente é uma coisa emocionante, né? Você vê a cidade de outro lado, né? E ter o conforto dessa visita em pequenas cidades e na região, sem ter que pegar carro, pegar trem, fazer essa visita toda de forma muito tranquila. Agora vamos às perguntas. Eu vi que já recebi algumas. Fiquem à vontade para perguntar. Tem uma primeira pergunta aqui. Se é comum crianças a bordo nos navios de expedição?
A maioria das companhias aceita crianças a partir de uma determinada idade, então a partir de 3 anos, algumas aceitam bebês pequenos mesmo. O que acontece é que nos cruzeiros de expedição, muitas das atividades a criança só vai fazer a partir de 7, 8 anos, às vezes um pouco mais dependendo da atividade. Isso por uma questão de segurança, né? As crianças não conseguem. Precisa ser uma criança que entenda o perigo de ter um animal, a hora de ficar quieto, ficar tranquilo e a hora em que pode brincar. Então, por isso, esse limite de idade. Vamos lá. Agora tem uma pergunta da Erli sobre os cruzeiros resort, se eles não são all-inclusive. Exatamente, não são all-inclusive. Eles incluem a acomodação e as refeições nos restaurantes principais. O restante é pago à parte. Então, os restaurantes de especialidade, bebidas alcoólicas, não alcoólicas, são pagas à parte. Olha, a Ana Célia me perguntou uma coisa ótima. Ela disse que tem muitos clientes vegetarianos e veganos, se existe alimentação a bordo. Isso é uma coisa muito interessante das companhias. Você sempre tem alternativa para qualquer tipo de restrição alimentar. Então, clientes vegetarianos, veganos, com alergia a glúten, intolerância à lactose, dieta diabetes, dieta de restrição com sal, tudo isso a gente informa para as companhias. Quanto menor o barco, mais fácil da gente conseguir isso em todos os restaurantes. Né? Vegetarianos e veganos fica bem mais fácil, porque você tem mesmo, mas quando é uma restrição de saúde, a gente tem que avisar realmente para o cliente ter um tratamento especial a bordo. Só um instante que eu estou lendo aqui algumas perguntas. Estão me perguntando como é o pagamento a bordo. Funciona como um hotel. Você chega, deixa um cartão de crédito para garantia para os gastos eventuais, e no final eles fecham sua conta e vão te cobrar tudo aquilo que foi gasto. A maioria das companhias faz isso realmente em dólar. Né? Então, é isso. Com relação à forma de pagamento, a gente tem formas de pagamento diferentes para algumas companhias, mas o padrão é 40% mais 3%. Regent, Oceania, a gente tem 25 mais 9%. Mas isso a gente sempre passa na cotação, você solicitando para a nossa equipe, na cotação a gente já informa a forma de pagamento para aquela companhia, as alternativas. Continuando o tema crianças, se é comum termos cruzeiros fluviais. A navegação fluvial, ela, no geral, é muito focada em conhecimento histórico e cultural. Então, não é que seja comum ter criança nos fluviais, tem que ser realmente uma criança que já consiga curtir com os pais essa parte histórico-cultural. Então, que goste de museu, que goste de sair para passear, pegar uma bicicleta, dar uma volta na cidade e achar isso interessante, porque a bordo realmente é muito tranquilo. A gente não tem atividade para criança, um monitor, qualquer coisa assim. Realmente são as cabines, os restaurantes, um deck, né? Às vezes tem ali hoje, por exemplo, tem um cinema, a Cine também tem um cinema, mas não é que tenha muita atividade para criança. Tá? Se alguém tiver mais alguma pergunta sobre crianças, fiquem à vontade. Tem uma pessoa me perguntando, Marcelo, sobre cruzeiros fluviais para clientes que jogam golfe, com paradas para jogar. Na verdade, várias companhias têm cruzeiros temáticos com golfe. A Ponant e a Seadream hoje são os especialistas nisso, a Hapag-Lloyd também, que é uma companhia alemã. Fluviais, não, mas a gente tem atividades possíveis nos fluviais, né? Você tem excursões em terra que eventualmente podem incluir golfe, mas não saídas exclusivas para isso.
Tem uma pergunta ótima, Márcia, agradeço pela pergunta, que é sempre uma questão polêmica, que é o seguro de cancelamento. A gente recomenda e manda em todas as nossas cotações, confirmações, a informação do seguro de cancelamento. Os prazos das companhias eles são bastante rígidos, principalmente nas companhias de pequeno porte, que a gente tem poucas cabines. Né? Então, realmente é bastante rígido. Então, a gente sempre recomenda que se faça um seguro de cancelamento à parte do cruzeiro. A gente trabalha com Travelways, é um valor pequeno com relação ao valor do navio. Você tem todo o suporte de assistência de viagem, né, e o seguro cancelamento. Isso garante que seu cliente vai ter o reembolso caso ele tenha algum problema grave que o impossibilite de viajar. A Rosemary me pergunta sobre pacotes de bebidas. Né? Nas companhias premium e nas companhias, nos cruzeiros exóticos, companhias standard, sim, tem as opções de pacote de bebida. Nos cruzeiros de luxo e expedição, elas já estão incluídas. Né? Então, o que você tem são bebidas muito especiais, que têm um preço diferenciado, vendidas a bordo separadamente, nos de luxo. Nos premium e standard, você tem pacotes diferentes de bebidas que você pode oferecer para os seus clientes. Tem uma pergunta aqui sobre casamento a bordo. Sim, pode ter. Algumas companhias têm já um programa realmente para isso, que eles conseguem nos oferecer e preparar tudo. E é bem bacana. Aí a gente tem que tratar caso a caso para ver o que a companhia oferece naquele destino, se é a bordo, se é fora. Quando a gente fala de barcos pequenos, de repente uma festa de casamento, fretar um veleiro para 60 passageiros, um iate para 112 passageiros, aí a gente consegue fazer coisas incríveis, né? Fazer o casamento realmente dos sonhos aí de quem quiser, né? Vamos lá. Recebi várias perguntas agora, vou pedir um tempo só para ler aqui. Olha, tem uma pergunta interessante aqui. Uma pessoa contando para nós que tem um casal de clientes que a esposa diz que passa mal com qualquer coisa na água, até com boia de piscina, né? Que ela havia sugerido os fluviais e que sugere que diga. Fazer um cruzeiro fluvial, assim, realmente não tem balanço, né? É uma coisa que não acontece, balançar. Agora, se a pessoa tem tanta insegurança, o que a gente pode fazer é sugerir para ela algumas coisas. Então, tem algumas dicas, né? Alguns remédios que são recomendáveis, mas aí é legal sempre falar, recomenda que ela fale com o médico dela para ele recomendar o que é mais adequado, de remédios para enjoo, náusea. Tem uma pulseira que no Brasil a gente ainda não tem, mas nos Estados Unidos sim, que dizem que ela dá microchoques e faz com que você não enjoe. E tem algumas coisas como bebendo menos água, você enjoa menos, comer maçã verde, algumas pequenas coisas. E no navio mesmo eles dão todo esse suporte. Mas realmente em fluvial isso não é uma questão. Né? A gente realmente não tem nenhum histórico de alguém passar mal a bordo. Tem uma pessoa perguntando se o que é vendido ao parte tem comissionamento ou não. Não. Tudo que a companhia vende, como spa, reserva de restaurante, pacote de bebidas, isso não está incluído. Não tem comissionamento nesses serviços. Tá? Então, aí cada agência fica à vontade para
tratar isso da melhor forma, cobrar um FII por reserva ou algo do tipo. Fluviais, nós temos com excursões incluídas e sem excursões incluídas, com bebidas incluídas no total, bebidas incluídas somente no jantar. Então, tem opções diferentes. Aí é legal entender também como é o cliente. Né? Se é um cliente que, por exemplo, fala inglês, é legal fazer as excursões incluídas, porque já não precisa se preocupar com nada. A Uniworld tem saídas com suporte em português. Então, a gente também pode focar nessas saídas para vender para esses clientes que têm interesse. No geral, todos os cartões de crédito são aceitos a bordo, sim. Não, os principais, Amex, Visa, Master, Diners. Tem uma pessoa perguntando sobre limite de idade para embarque nos navios. Não tem limite de idade. A gente vê histórias assim, eu já estive a bordo com uma criança de 1 ano e meio e um senhor de 97. Então, a possibilidade aí é grande. Voltando no tema seguro, Camila me pergunta se vocês tiverem interesse em fechar o seguro conosco para o período completo dos passageiros. A gente consegue assistência de viagem. O seguro de cancelamento, a gente consegue, mas a gente teria que fechar todo o serviço aqui, né? Isso tem que ser casado. Mas aí a gente te passa também todos os detalhes, Camila, quando tiver um caso, uma cotação, fica à vontade para falar com a gente. Uma pergunta bacana sobre traje a bordo. Isso é uma coisa importante. Cada vez mais as companhias estão mais informais, mas todas elas têm algum tipo de regra, algum tipo de limitação. O que nós sempre recomendamos é que os clientes levem, homens principalmente, levem um blazer e uma calça que não seja jeans, né? Uma calça social, algo assim, para garantir. Em alguns cruzeiros é necessário gravata. Né? Então, nos cruzeiros mais sofisticados ou nos que têm noites especiais, a gente sugere levar uma gravata. Para as mulheres é mais tranquilo, porque realmente um vestido não tem necessidade de vestido longo, por exemplo. Né? Então, é variado, mas é importante que o cliente vá preparado para uma noite um pouco mais social. Márcia pergunta sobre o sistema online de reserva. As reservas não são feitas online, Márcia. É cotação apenas. Tá? No nosso site você tem cotação com disponibilidade e tarifas reais de várias companhias. Algumas companhias você tem as saídas, mas não a disponibilidade real. E aí a nossa equipe de reservas segue com as outras informações. Tem uma pergunta sobre gorjetas. As gorjetas, depende da companhia, estão incluídas ou não. Né? Então, quando eu não tenho gorjetas incluídas, normalmente a companhia recomenda um valor por dia por pessoa. E nas companhias de luxo, no geral, as gorjetas estão incluídas. Né? Normalmente é um valor por dia por pessoa, quando não incluídas. Tem uma pergunta sobre bagagem. Como funciona a bagagem para chegar na cabine? Costuma ser bem rápido, né? Depende, claro, do tamanho do barco. Quanto menor, mais rápido é. Mas, no geral, você faz o check-in como se fosse realmente uma companhia aérea, despacha a sua mala, você chega a bordo e até você normalmente entra em torno de 2, 3 horas e até o final do dia, 5, 6 horas, você já tem a sua mala a bordo, na sua cabine. Tá? Tem uma pergunta ainda sobre reserva de restaurante. Se as taxas são para garantir a mesa e se a alimentação está incluída. Depende da companhia, Marciana.
Tem algumas que cobram pela reserva da mesa, então você vai ter um valor fixo. 40, 50, 70, 90, 100 dólares por reserva, por pessoa. E aí você já tem tudo incluído, bebidas, a refeição. Em alguns outros você faz a reserva sem cobrança e aquilo vai ser cobrado no menu à la carte, que você vai escolher realmente né, todos os itens que você tem interesse e aí vai pagar pelo que você escolheu realmente. Tem uma pergunta sobre inclusão de água. A água, no geral, está incluída. O que é cobrado, água, normalmente tem chá. O que é cobrado são bebidas fechadas. Então, por exemplo, se você quiser uma água especial, uma água com gás, vai ser cobrado isso nos cruzeiros resort, tá? Água natural está incluída. Nós estamos acabando o tempo. Eu vou escolher mais algumas perguntas para a gente conseguir fazer o máximo, mas depois a gente envia para vocês o que ficar faltando, tá? Tem uma pergunta sobre limite de bagagem. Não tem limite de bagagem, né, nas companhias, mas dependendo da companhia, as cabines podem ser bem pequenas. Então é interessante pensar nisso. Nas companhias de luxo, a maioria das cabines, desde a primeira categoria, tem walk-in closet, então fica bem mais tranquilo. Né? Você consegue tirar realmente todas as coisas das suas malas, colocar no seu walk-in closet, no seu armário grande e deixar a mala de fato guardada fora do quarto. Mas quando a gente fala de uma companhia resort, por exemplo, ou um barco bem pequeno, um veleiro, por exemplo, são cabines menores. Né? E aí a gente tem que mostrar para o cliente a vantagem de não carregar uma grande mala, né? De ter realmente uma viagem mais tranquila. Tem uma pessoa perguntando sobre secador. Sempre tem a bordo. Né? A não ser que a pessoa tenha realmente um apego aí com o secador. É sempre legal levar transformador e adaptador, porque é bastante diverso, né, de acordo com a companhia. Tem uma pergunta sobre atendimento médico a bordo. Sempre tem um médico a bordo, um enfermeiro responsável, e um plano de saída emergencial do lugar. Mas é sempre interessante pensar que quanto mais remoto o lugar, mais difícil chegar em uma grande cidade. Então, é sempre legal conversar com o cliente, ter essa clareza para não ter nenhuma surpresa, porque tem uma limitação do que se pode fazer a bordo. Tem uma pessoa perguntando sobre coisas que podem ser levadas para o navio como alimentação. A gente para te falar a verdade, eu não conheço alguém que tenha tido interesse em levar alimentação. Tem, por exemplo, vinhos você não pode levar a bordo. Algumas companhias permitem que você guarde enquanto você está a bordo e depois no final pegue de volta. Mas a gente recomenda, o ideal é não ter isso, né? Não ter coisa de carregar alimentos, tem uma questão de segurança bastante forte para dentro do navio. Tudo que não está incluído, tem aqui perguntas sobre perguntas parecidas aí sobre gorjetas, sobre reserva de restaurante, tudo que não está incluído é pago no final no seu cartão de crédito. Né? Então eles vão fechar a sua conta com tudo que tem ali. Então, você fez reserva de restaurante, você comprou um vinho especial, ou um pacote de bebidas, ou ainda
uma massagem ou comprou alguma coisa na loja a bordo, tudo isso vai ser fechado junto na sua conta, né? E cobrado do cartão de crédito. É possível também pagar com dinheiro, mas aí você avisa a companhia que no dia de fechar a conta você quer pagar com dinheiro. Só um instante. Tem uma pergunta legal sobre lavanderia. Todos têm serviço de lavanderia, alguns cobram e outros estão incluídos. Mas sempre tem essa opção, né? Sempre tem gente que viaja muito tempo. Tem pessoas que ficam 2, 3 meses, fazem volta 1, 2, 6 meses viajando. Então, sim, tem lavanderia. Tem uma pessoa perguntando sobre casamento a bordo novamente. Cada companhia oferece uma atividade, um pacote diferente de comemoração, seja de casamento, de bodas, qualquer coisa assim. Então aí a gente tem que tratar realmente caso a caso. Nós temos várias perguntas ainda e nosso tempo está chegando ao final. Eu agradeço muito pela participação de todos. Acho que foi bastante agitado, com muitas perguntas, muitas informações. Tem uma última pergunta que eu vou responder e depois o restante a gente manda por e-mail para vocês, volta a falar. Algumas pessoas perguntam sobre se todas as frotas com que nós trabalhamos são virtuoso. Não. Algumas sim, outras não. Hoje, boa parte das companhias de cruzeiro fazem parte de associações como Virtuoso. A Virtuoso é uma delas apenas. É, e funciona um pouco diferente dos hotéis. Né? Você não tem o mesmo tipo de diferencial. Mas a gente pode tirar essas dúvidas também de acordo com a companhia. Tá? Então, obrigada mais uma vez. É sempre ótimo ter esses treinamentos com participação de todos. Contem conosco, eu pessoalmente estou à disposição. manuela@qualitours.com.br. Muitos de vocês já têm os meus contatos. A nossa equipe comercial, Lisbeth e Chimene, totalmente à disposição. E no nosso telefone aqui do escritório, toda a equipe sempre à disposição para ajudar. Tá? Então a gente responde o que faltou em breve e estamos à disposição. Tenham um ótimo dia.